Graças a Deus, porque estamos novamente na presença dEle, estamos novamente na casa do nosso Senhor, podemos aqui meditarmos a Sua palavra, adorarmos, entendermos o que o Senhor espera da nossa vida, porque fomos criados, qual a nossa missão de vida. Neste momento, prepare o seu coração para ouvir a voz de Deus. Prepare o seu coração para entender o que Ele espera para a sua vida. Que você possa meditar na palavra de hoje com profundidade. Que a gente saia daquela coisa rasa, sabe? Que a gente fala aquela coisa superficial. Que realmente a gente mergulhe no querer de Deus, no agir de Deus. E a orquestra tocou agora uma música que fala que é uma bênção. Chama uma bênção antiga. Ela fala assim, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor te proteja. E nós que somos filhos desse Deus tão amoroso, Ele nos protege, Ele nos abençoa, Ele nos guarda. Porque como vimos no domingo anterior, Ele é o nosso Pai, que cuida de nós em todos os momentos. E da mesma forma, Ele é o nosso Pai que está nos céus, não porque Ele está longe, mas porque Ele é poderoso, Ele é grande, e Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o temor. Por isso, nessa tarde, presta bastante atenção na palavra de Deus. Nessa tarde, nesse início de noite, considere essa palavra a palavra de vida, porque são palavras de vida para você. Neste momento, nós vamos baixar nossa cabeça, vamos orar, e vamos pedir a Deus a graça e a misericórdia da revelação dEle sobre nós, por meio da sua palavra. Deus Santo, te agradecemos pela sua bondade, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe até a sua casa. Te agradecemos, ó Pai, porque em todos os momentos o Senhor está conosco. Senhor, neste momento nos preparamos para meditar na sua palavra, que a sua palavra ela faça sentido ao nosso coração. Deus Santo, Pai Eterno, toque, Senhor, em cada irmão que está aqui. Seu Santo Espírito haja profundamente em cada coração que está aqui, ó Pai. Não por merecimento, mas por causa da sua graça. E possamos entender a sua boa e perfeita vontade. Senhor, nos ensine a nos relacionarmos contigo, Deus Eterno. Para que possamos, Senhor, sermos bons filhos, ó Pai. Filhos obedientes. Filhos que cumprem o seu chamado e o seu dever, ó Pai Eterno. Senhor, que tudo que for falado nesse púlpito seja para a honra e glória do seu nome. Tudo que for falado aqui, ó Pai, seja para a edificação da sua igreja. Tenha misericórdia dos nossos pecados, dos nossos erros, ó Pai. Guie os nossos lábios, ó Pai, para falarmos somente a sua verdade, somente a sua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos a meditar na oração do Senhor, também conhecido como Pai Nosso, também conhecido como oração dominical. E lá na primeira meditação que nós fizemos, domingo retrasado, nós meditamos lá no Pai Nosso que estás nos céus. E nós vimos que nós temos alguém para chamarmos de Pai, e esse é o Pai perfeito que cuida de nós em todos os momentos. Nós vimos ali que esse é um Pai que derrama graça, misericórdia, derrama o seu amor, mesmo quando nós não entendemos, mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nós temos a quem recorrer. Nós não estamos sozinhos. Aquele que acha que está sozinho, filho de Deus nunca está sozinho. Temos o nosso Pai que cuida de nós e que deixou o Santo Espírito para quê? Para nos consolar, nos fortalecer, para caminhar conosco. Então nós podemos passar por todas as dificuldades. E como diz o apóstolo Paulo, eu posso passar por fartura, eu posso passar por dificuldade. Não há problema. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém? Isso. Posso passar por dificuldades, posso passar por fartura, não tem problema. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o lema do cristão verdadeiro. Esse é o lema, esse tem que ser o nosso mote, sabe? Nós acordamos e
como será seu dia? Meu dia vai ser ótimo. Por quê? Porque o meu Pai garante isso. Nós meditamos sobre isso, nós vimos também que esse é um Pai que não é um Pai qualquer não. Ele é um Pai que está no céu no sentido da grandiosidade, do poder. Não é uma pessoa qualquer. Nós temos um Pai poderoso. Então a oração do nosso Senhor nos ensina que o destinatário é esse Deus Pai. Nós oramos a Ele. Essa oração é um modelo para toda vez que você for orar a Deus, que você for falar com Deus, você saber como se comunicar com Ele. Não é simplesmente a repetição da oração. Nós podemos orar o Pai Nosso, orar a oração dominical, como algumas vezes nós fazemos. Mas esse é o modelo que Jesus nos deixa para que nós tenhamos o sentimento, toda vez que eu for orar ao Senhor, qual sentimento tem que estar no meu coração? Como eu tenho que me posicionar para que a minha oração seja ouvida e atendida? Amém? Isso é muito importante. Nós não meditamos, nós não sabemos falar com Deus. Nós não sabemos nos comunicar com Deus. Nós não conhecemos a Deus. Abra bem o seu coração para que você fale com Deus da forma que Ele quer que você fale com Ele. Porque estamos passando por um momento da sociedade onde as coisas estão invertidas, irmãos. As coisas mudaram. O que é errado virou certo, o que é certo virou errado, e até no relacionamento com Deus, nós achamos que nós ditamos as regras, e não é assim. Porque sim, nosso Deus é um Pai bondoso, mas Ele é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então não é simplesmente, as coisas não acontecem da forma que nós queremos, e sim da forma que Deus quer. E a forma dele é sempre boa e perfeita para nós. A forma dele é a forma que nos leva sempre por caminhos de vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus, seguimos o que Ele nos fala, quando nós obedecemos o que Ele nos fala, nós temos a vida e a vida em abundância. E depois que Jesus ele endereça a oração ao nosso Pai, vem uma sequência de 7 pedidos. Os irmãos já repararam isso? O Pai Nosso começa, a oração do Senhor começa, Pai Nosso que está nos céus, e depois vem 7 pedidos. E nesses 7 pedidos, as 3 primeiras petições se referem a Deus, irmãos. Olha que interessante. E aí já fica a primeira lição que nós devemos levar para a nossa vida. Vamos todos ler o que está em vermelho? Devemos sempre priorizar Deus em nossos desejos, corações e súplicas. Quando você está se aproximando de Deus, você vai conversar com Ele. Você já descarrega tudo que você quer pedir para você. Já pega como se fosse uma lista de compras. Senhor, me dá isso, aquilo e tal. Não é assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós primeiro nos aproximamos dEle e nós precisamos colocar Deus no lugar que é devido, que é o Senhor dos Senhores, o trono, no alto. E nós nos reconhecermos como pecadores, como seres pequenos. Somos filhos porque o Senhor teve misericórdia de nós. Somos filhos porque aprove Ele derramar a sua graça sobre a nossa vida. Somos filhos porque Ele foi bondoso para conosco, e não por causa do nosso coração, da nossa vontade. Porque, como diz a palavra, não há um justo sequer. A nossa vontade, o nosso coração nos leva para a morte. Então, os primeiros 3 pedidos se referem às causas de Deus. E já aprenda isso na sua vida. Sempre priorize Deus nos seus desejos. Quantos irmãos, não precisa levantar a mão, não precisa, mas quantos irmãos, responda no seu coração, você abre o olho pela manhã e ora assim: Senhor, como eu posso te glorificar hoje? Sabe, pensa, você faz essa oração? Antes de dormir, Senhor, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de engrandecer o seu nome. Você faz essa oração? Você já pensou nisso? Ou você abre os seus olhos e fala: Senhor, me ajude a ser o melhor filho hoje para Ti. Senhor, me ajude a cumprir o meu propósito para junto contigo.
Normalmente abrimos os nossos olhos, Senhor, bom dia, muito obrigado por mais esse dia, abençoe, me proteja, me guarde, não é verdade? Abençoe meu trabalho, que nada vá mal na minha vida. Nós temos um relacionamento egoístico, nosso relacionamento é conosco. É o eu. Mas Deus fala assim, não é assim que tem que ser. Porque você não foi criado para ficar se olhando no espelho. Você foi criado para a honra e glória do meu nome. Você foi criado para ser meu representante aqui nessa terra. Para viver para mim. Nós, por causa do nosso pecado, distorcemos a nossa essência. Por isso nós vivemos infelizes. Nós vivemos cansados. Nós vivemos chateados. Porque nós estamos indo à contramão do motivo que Deus nos criou. Então, priorize sempre Deus nos seus desejos, no seu coração e na sua súplica. Realmente tenha uma preocupação genuína em fazer a vontade de Deus e engrandecer a Deus por meio da sua vida. E depois existem 4 pedidos restantes que o Senhor Jesus nos ensina, que aí sim são as nossas preocupações diárias. Hoje nós vamos ver a primeira petição. Vamos ver? Santificado seja o teu nome. Todos lendo? Santificado seja o teu nome. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Cada frase dessa oração de Jesus nos ensina, nos traz profundidade de quem é Deus e como devemos nos relacionar com Ele. Por isso, irmãos, são mensagens que são mais profundas. Você precisa estar com o seu coração aberto para que o Espírito Santo fale ao máximo o querer dele. Santificado seja o teu nome. E para meditarmos um pouco, o que Jesus quis dizer quando ele falou isso? Santificado seja o seu nome. Nós vamos pensar em 4 questões e nós vamos responder essas perguntas. Você presta atenção comigo. Vamos refletir juntos. Por que Jesus orou dessa forma, logo no começo da sua oração a Deus? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro, o que quer dizer a palavra santificado? Você já parou para pensar nisso? Santificado vem do grego adiazo e significa separar para um uso sagrado. O que é santo é aquilo que é separado para algo que é sagrado. Isso é santo. Tá? Assim as palavras santificado seja o teu nome significa o que, irmãos? O desejo sincero de que o nome de Deus possa ser reverenciado, adorado e glorificado. Olha que interessante, irmãos, quando Jesus ele se dirige ao Pai, Pai nosso que estás nos céus, ele deixa muito claro que ele está orando ao Criador, ele deixa muito claro que esse Criador, ele é Pai, mas ele não deixa de ser o Deus soberano, poderoso sobre todas as coisas, e que esse Deus é santo e ele deve ser o que? Reverenciado, adorado e glorificado. Se esse ponto não fosse tão importante, não estaria logo lá no começo da oração do nosso Senhor Jesus, irmãos. Hoje é pregado um meio evangelho, uma meia verdade, onde nós usamos Deus para que Ele cumpra o que nós queremos, mas nós excluímos toda a parte de que Deus ele é santo, Ele precisa ser adorado, Ele é glorificado, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Deus Todo-Poderoso que a tudo governa. O Evangelho, o diabo quer descaracterizar essa verdade, a ponto de nós ouvirmos umas besteiras, como você é o ponto fraco de Deus. Já ouviram isso, né? É besteira. É bonito de ouvir, mas é uma mentira. Você vai pedir porque tudo que você pedir, Ele tem que te dar porque Ele promete isso. Deus não tem que nada. Por meio da oração do Senhor Jesus, nós aprendemos que somos filhos de um Deus Altíssimo e precisamos temê-lo como Deus Todo-Poderoso. E aqui de novo, temê-lo não no sentido de termos medo de Deus,
nessa relação que Ele quer desenvolver conosco, mas de reconhecermos a sua grandiosidade, o seu poder, a sua força, e que nós somos criados para a honra e glória do seu nome. Então, santificado seja o seu nome, nos traz toda essa característica do Deus Todo-Poderoso que é, do Deus que rege a nossa vida e guia o nosso coração. Então, quando eu me aproximar a Deus, eu vou orar a Deus. Pai querido, me ajuda. Eu sei que o Senhor é Deus forte, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu sei que o Senhor tem os seus planos não podem ser negados. Eu sei que o Senhor faz o que lhe bem entende. Mas tenha misericórdia de mim, que sou seu filho. Os irmãos entendem a diferença de postura que o Senhor Jesus nos ensina? E como devemos nos relacionar com Deus? A diferença de como devemos chegar ao Criador dos céus e da terra? Somos filhos, sim, de Deus, mas Ele não deixa de ser Rei Todo-Poderoso. Somos filhos, sim, de Deus, mas a Ele todo temor, toda a honra, porque Ele é Criador dos céus e da terra. Amém, irmãos? Amém. Qual o significado do nome de Deus? Que santificado seja o teu nome. Qual o significado? O nome de Deus representa o próprio Deus e traz à mente tudo o que Ele é. Eu gosto muito desse versículo de Êxodo 3,14. Vamos todos ler. Deus disse a Moisés, todos lendo. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. É isso mesmo. Quem é Deus? Quando Moisés chega quero falar com o faraó, e Moisés fala assim, mas eu vou falar o quê? Quem enviou? Deus fala assim, eu sou o que sou. Eu me basto em mim. Não há nada além de mim, acima de mim. Eu sou autossuficiente. Eu sou o que sou. Por isso, santificado seja o teu nome. Aquele que é o que é. Aquele que não é possível expressar com palavras humanas. E esse é o sentimento que nós temos que ter quando estamos orando e nos relacionando com Deus. Estamos falando com aquele que é o que é. Que sempre existiu, sempre há de existir. O tempo está sobre nós. Mas Deus controla o tempo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa profunda. Eu sou o que sou. E se isso não gera temor no seu coração, ora porque o Santo Espírito toca em você. Vamos nos achegar a Deus com humildade, com a pequenez que nós somos, e orar a Deus, Senhor, derrama da sua graça e da sua misericórdia sobre mim. Porque eu sou pequeno, mas Tu és o que Tu és. E nós vemos no Antigo Testamento muitas passagens que demonstram isso. Por exemplo, Salmo 5,11. Em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Em Ti. O próprio Deus ele fala assim, eu juro por mim mesmo. Por quê? Porque não há como Ele jurar por algo maior que Ele. Nós conseguimos entender, amém? Não há. É o teto. Não tem como Ele jurar por algo mais poderoso. Então Ele precisa jurar pelo próprio nome dEle. O nome do Deus de Jacó te proteja. Ou seja, que o próprio Deus de Jacó te proteja. Torre forte é o nome do Senhor. Quer dizer, o próprio Jeová é uma torre forte. O nome de Deus representa o quê? A perfeição divina. Tudo o que Ele é. E Jesus deixa muito claro todas essas características de Deus quando Ele fala, santificado seja o teu nome. Qual a importância disso, irmãos? Qual a importância de santificado seja o teu nome? Deus, pela sua providência dominante, direciona e dispõe de todas as coisas para a sua própria glória. Pastor, isso é muito difícil, eu não entendi. O que quer dizer com essa frase? Deus domina todas as coisas, provê todas as coisas. Por isso Ele direciona
e coloca todas as suas coisas para que o seu próprio nome seja honrado e glorificado. Cristo é o centro de todas as coisas, né? Tudo foi criado por Ele e para Ele. Por isso, a nossa vida tem que ser Cristo como o centro de todas as coisas. A nossa vida tem que ser direcionada a fazer a vontade do nosso Salvador. Nós precisamos quebrar esse evangelho que é pregado por aí, onde você é o centro da vontade de Deus. Você não é o centro da vontade de Deus. A Bíblia não foi escrita para falar sobre você. A Bíblia foi escrita para apontar Deus por meio de Jesus Cristo. É ruim ouvir isso, não é verdade? É muito bom ser o centro das atenções, mas nós não somos o centro das atenções. Aliás, nós fomos criados para glorificar ao Deus, esse que é o eu sou o que sou. E se você não vive uma vida dessa forma, você não está cumprindo o seu propósito. Se você tem uma vida onde você só está preocupado em pagar os seus boletos, em resolver os seus problemas pessoais, em resolver a sua vida aqui nessa terra, você está muito longe do seu propósito. Com certeza o seu coração está pesado, infeliz, triste, chateado, porque você não foi criado para isso. Começa a fazer exercício de todas as vezes que você abrir os olhos e falar, Senhor, eu quero glorificar o seu nome agora. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Começa a colocar Jesus Cristo como o centro de todas as coisas. Tudo que eu faço é para glorificar a Deus. E você vai ver que, embora você passe por todas as dificuldades, a alegria e a paz que sai de todo entendimento estará sobre o seu coração. Você pode passar por todos os caminhos ali pedregosos. O Santo Espírito te apoiará e te ajudará. Glorifique a Deus com a sua vida. Glorifique a Deus com o que você tem de melhor. Coloque Deus no centro da tomada de decisão. Tudo que você for fazer isso vai glorificar o nome de Deus. Se for negativo, não faça. Tudo que você for falar, todo o seu comportamento, isso glorifica o nome de Deus ou não glorifica? Não glorifica, eu não faço abandono da minha vida. Nos pequenos detalhes. Faça esse teste. Depois você conversa comigo. Se a sua vida não vai mudar, seu coração não vai mudar. Com isto oramos para que o próprio Deus santifique o seu nome. Né? Para que Ele o faça pela sua providência, pela sua graça. Para ser conhecido e adorado através da pregação da sua lei e evangelho. Além disso, oramos para que o seu nome possa ser santificado e engrandecido em nós e por nós. Irmãos, nós somos ferramentas para que o nome de Deus seja glorificado. Nós somos ferramentas. Nós não somos o destino final. Nós somos ferramentas para Deus. E ela reconheça que é uma mensagem que ela foge do padrão, né? Porque estamos acostumados com aquela mensagem humanística, onde nós somos o centro de tudo. Onde Deus te colocar, com as habilidades que Deus te der, seja ferramenta para que o nome dele seja glorificado. Nas pessoas que você se relacionar, cada conexão que você tiver, você seja ferramenta para que o nome de Deus seja glorificado. Porque senão você vai viver uma vida incompleta, uma vida sem sentido, uma vida sem significado. Olha o que o apóstolo Pedro nos manda, irmãos. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Santificar é tornar puro. Santificar é consagrar a Deus. Santificar é dedicar a Deus. O que o apóstolo Pedro está falando? Antes de fazer qualquer coisa, que o seu coração seja consagrado, seja santificado totalmente a Cristo. E a pergunta que eu faço nessa noite é: o seu coração é dessa forma hoje? O seu coração ele é consagrado e santificado totalmente a Cristo? Tudo que você faz tem o viés de adorar e agradecer o nome de Cristo? Cristo tem sido o centro, né, da sua vida? Então, por que essa petição vem primeiro?
Essa é a primeira petição na oração do Senhor, porque ela fornece a única base legítima para todas as nossas outras petições. Porque se você não viver para glorificar o nome do Senhor Deus, a sua vida não faz sentido. Vamos todos ler? A glória de Deus deve ser a nossa grande e principal preocupação. Pastor, eu não entendi nada do que você falou, palavras muito difíceis, realmente. Então, decore só essa frase aqui, novamente. A glória de Deus deve ser a nossa grande e principal preocupação. Assim tem que ser a sua vida. A glória de Deus tem que ser a sua preocupação. A minha preocupação é criar meus filhos, a minha preocupação é fazer isso. Não. A minha preocupação é meu trabalho, a minha preocupação é meus estudos. Não, está tudo errado. Tudo isso são ferramentas que você vai utilizar para glorificar a Deus. Tudo isso são meios. Quando eu falo ferramentas, são meios que você vai utilizar para glorificar a Deus. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém? Tem que ser entendido isso. Porque senão você vai ficar rodando uma vida que não faz sentido. Senão você vai ficar vindo para a igreja aí todo domingo, todo sábado, e não vai fazer sentido, não vai mudar nada na sua vida. Porque você está no rumo errado. Glorifique a Deus com a sua vida. Jesus deixa muito claro que esse é o sentido. Na própria oração de Jesus, ele deixa muito claro que é assim que nós devemos agir. Então, quando nós oferecemos essa petição ao nosso Pai, nós estamos dizendo, e essa frase, esse pensamento, eu peguei desse teólogo, do Arthur Pink, que quer que me sobrevenha, por mais que eu desça, não importa quão profundas as águas pelas quais seja chamado a passar, Senhor, engrandeça-te em e através de mim. Olha o que esse homem de Deus fala. Olha, não importa o que passar na minha vida, né? Por mais difícil que seja a minha vida, por maior que seja a minha tribulação, por maior que seja a minha dificuldade, os meus dias são dias de choro, os meus dias são dias penosos, os meus dias são dias difíceis. Os meus dias são dias que eu não vejo a possibilidade do amanhã. São dias terríveis. Mesmo que eu passar por águas profundas. Senhor, que o seu nome seja glorificado através de mim. Esse tem que ser o nosso pensamento. O pensamento desse homem é muito profundo. Porque ele está falando assim, a tribulação mais profunda vai ser um meio, uma ferramenta de glorificar o nome do meu Deus. E você hoje está passando por uma grande dificuldade. Hoje você tem uma grande preocupação. Hoje que você tem grandes dúvidas. Mesmo nesse momento, você está colocando sua vida nas mãos de Deus para que o nome dele seja glorificado? Parou para pensar nisso? Irmãos, o momento da alegria, amém, glórias a Deus. Seu nome seja louvado e glorificado pela sua bondade. No momento da mais profunda dificuldade, quando estivermos no mais profundo vale, glórias a Deus, porque na minha fraqueza o poder do Senhor é demonstrado. Na minha dificuldade, o poder do Senhor, ele se fortalece. Grandes coisas acontecem quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, pela dificuldade, porque ali o poder do Senhor se manifesta e o seu nome é glorificado. Amém? Quando orarmos, santificado seja o teu nome. Então a nossa vida deve expressar o quê? Nossos fracassos devem ser lamentados e confessados. Devemos nos humilhar por aqueles pecados pelos quais impedimos a glória de Deus e manchamos o seu nome. Qual é a consequência de tudo isso, irmãos? Qual é a consequência do Deus santificado seja o seu nome? É eu me humilhar naquele pecado que mancha o nome de Deus e que impede que o nome de Deus seja glorificado. É termos vergonha de agirmos da forma que nós agirmos por causa do nosso pecado. Irmãos, tem pessoas que se dizem cristãs,
aprontam todas, fazem tudo que é mal diante dos olhos de Deus, e depois chegar na casa de Deus com a cara lavada, aquela cara de que está tudo certo para adorar a Deus, está tudo beleza, não tem problema nenhum, e afinal Deus é um Deus de amor, tem uma vida horrível, um mau testemunho, uma vida terrível, e chega na presença de Deus com alegria. Ah, que beleza estar na casa do Senhor para louvar. Não, então você tem que se arrepender e ter vergonha, porque o seu comportamento, a sua atitude manchou o nome de Jesus Cristo, seu Salvador. Manchou o Deus que deveria ser glorificado. É aquela velha frase, nossa, esse daí é cristão. Conhece, não conhece? Aquele ali é cristão. É pior do que eu do que não é. Por que eu vou seguir esse Deus? E nós não estamos nem aí, nós vamos de ombro. Aí colocamos nosso terninho, nossa gravata, nossa Bíblia embaixo do braço e falamos, servimos ao Senhor. Não! Se você reconhece essa frase tão importante, santificado seja o teu nome, você tem vergonha do pecado. Você tem vergonha quando você entristeceu o Espírito Santo de Deus. Você chega na casa de Deus, ou no seu quarto, na sua casa, você se ajoelha e fala, Senhor, me perdoa. Porque ao invés de glorificar o seu nome, eu envergonhei o seu nome. Essa deve ser a consequência do relacionamento sincero com Deus. Qual outra consequência? Devemos buscar sinceramente aquelas graças pelas quais possamos santificar o seu nome. Então, se eu entendo que a minha vida é para glorificar a Deus, para honrar o seu nome, eu quero ter um conhecimento mais pleno dele. Irmãos, por que igrejas que pregam a palavra de Deus são vazias? Por que igrejas que pregam a palavra de Deus não dá ibope? Porque as pessoas não querem glorificar o nome de Deus, elas querem bênçãos para si mesmas. Elas vêm em busca de satisfazer as suas próprias necessidades. E não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu para que você tenha as suas necessidades satisfeitas. Porque se fosse assim, Jesus não falaria assim, no mundo tereis aflição. Jesus falaria, fica tranquilo, porque eu morri na cruz, agora você não tem mais problema. O Salmo 23 não falaria ali, ainda estou pelo vale da sombra da morte, porque se Jesus morreu por nós para que não tenhamos problema, não haveria vale da sombra da morte para o cristão, amém? Não foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para que o nome de Deus fosse glorificado por meio dos seus eleitos. Nós que já estávamos mortos nos nossos pecados, fomos resgatados, e agora nós temos uma missão, glorificarmos a Deus em todos os momentos. E para isso eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso querer me relacionar sinceramente e profundamente com Ele. Eu preciso ter um santo temor no meu coração. O que é o santo temor? É justamente isso. Olha o Deus que eu sirvo. Ele é meu Pai amoroso, sim. Ah, mas esse Deus, Ele é grande. Olha, irmãos. Eu tenho certeza que se muitos reconhecessem Deus como Deus Criador, se tivesse a fé de que realmente Ele criou o céu e a terra, e pela sua vontade tudo se criou, não teria um relacionamento da forma que tem, não. Não trataria as suas coisas da forma que trata, com falta de zelo, fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque não faz sentido. Eu digo que eu adoro um Deus todo-poderoso, mas eu vivo uma vida desleixada diante desse Deus, isso não faz o maior sentido. Infelizmente, muitos que se dizem irmãos vivem dessa forma. Busque o conhecimento mais pleno dele. Tenha no seu coração um santo temor a Deus, sabendo quem é o Deus que você segue. Entrega o seu melhor a Deus com alegria. Sabe, a gente vive uma vida, é competição com do lado. Ah, estou na igreja, eu faço, outro não faz, eu isso, outro não. O nosso parâmetro é o irmão do lado. Nosso parâmetro não tem que ser o irmão do lado. Nosso parâmetro tem que ser o nosso relacionamento com Deus. O quão sincero e perfeito
ao meu relacionamento com Deus. O quanto eu glorifico o nome do meu Deus. Porque o irmão do lado não é problema meu, é problema dele. Deus. Avalie agora quão sincero é o seu relacionamento com Deus. Por que você vem aqui na igreja e faz todas as coisas que você faz? E o que você precisa melhorar para que esse relacionamento realmente glorifique ao Pai? Cuidado, cuidado. Nós nos desviamos, nós perdemos o nosso foco. O diabo coloca as distrações dessa vida para que nós nos esqueçamos quem é o Deus que nós seguimos. Precisamos buscar fé, esperança, amor e adoração. E o uso correto dos dons. Senhor, eu quero me dê muitos dons, né? E muitas vezes a gente pede o dom para nossa própria honra e glória. Não. Cada dom que o Senhor derrama sobre a sua igreja é para a honra e glória dele mesmo. É para que trabalhemos para ele. Cada dom que você tem individual é para a honra e glória de Deus. Eu tenho o dom de cozinhar, eu tenho o dom de ensinar, eu tenho o dom da limpeza, eu tenho o dom, né? X. Costurar nosso ateliê, né? Para que são todos esses dons? Para a honra e glória de Deus. Não é só para você ganhar a sua vida. Alex, de TI, né? Da tecnologia. Para quê? Para virar um hacker? Não. Para que dessa forma você glorifique o nome de Deus. Dom de cuidar das crianças, esse acho que é o maior dom, né? Que olha, né? Os anjinhos, não é verdade? Paciência, né? Ah, porque aí eu vou ganhar a vida como professora, né? Você é a tia eterna, né? Não. Para honrar e glorificar o nome de Deus. É isso que nós devemos buscar no nosso relacionamento com o Pai, irmãos. Senhor, me qualifique para que o seu nome seja glorificado. E para encerrarmos, nossos deveres devem ser, vamos ler, fielmente praticados. Fielmente praticados. Não é assim, eu vou fazer, deu 2 dias, acabou. Não, assumir uma postura diante de Deus, um compromisso com Deus, seja fiel com Deus. Tenha responsabilidade para com Deus em relação à sua palavra. Hoje é outra coisa, isso todas as igrejas. Você tem culto às 7, às 8, às 9, meio-dia, 1, 2, até 19 da noite. Para quê? Porque você escolhe onde você quer ir, o horário que você quer ir, o que é mais confortável para você. Não é verdade? Os músicos são todos pagos, porque ninguém trabalha de graça, nem relógio. Então a sua vida sim. Eu sou cristão, sim, eu vou para a igreja às 9 da manhã, acordo, tomo meu café, vou para a igreja, já fiz minha parte para com Deus, vou cuidar da minha vida. Isso de igreja tradicional, as que são criativas por aí, né? Tudo assim. Por quê? Cristo deixou de ser o centro, Deus deixou de ser o centro. Glorificar a Cristo não é mais o centro, e sim o bem, o nosso próprio bem, o nosso próprio conforto. Pastor, troca essas cadeiras, porque essa cadeira de praia não dá. Né? Minha coluna dói, não tem como. Né? E aí vamos colocar aqui um ângulo para ficar mais confortável. Pastor, tinta branca é brega. Né? Vamos fazer um negócio estilo e tal. E nós vamos moldando tudo para o nosso próprio bem. Nós só nos esquecemos que estamos aqui para o nosso próprio bem. Todos aqui juntos, cada um com seu dom no caminho, nos juntamos para adorar o nosso Deus. E no nosso dia a dia, nós estamos ali vivendo para glorificar o seu nome. Por isso, cumpra fielmente a missão que Deus coloca na sua mão. E se você não tem nenhuma missão, pior ainda, já arrume a sua missão e comece a trabalhar pela glória de Deus. Para que não haja em nossa conduta que faça o seu nome ser blasfemado pelos incrédulos. Romanos 2, 24. Pastor, como fala isso? Não dê motivo para que os de fora falem mal de Deus. Não dê motivo.
Não dê motivo para que eles escarneçam de Deus. Não seja você a razão disso. Irmãos, começou com aquele pastorzão, né? Não sei quem lembra esse cara aí que ficava fazendo piada com coisas de Deus. Aí você tem vários memes hoje, vários canais. Evangélica tudo invejoso. Né? Cria um monte de canal, o crente não sei o quê, o cristão não sei da lisa, fazendo piada com o que é santo, fazendo piada com o que é de Deus. Sabe, irmãos? É uma blasfêmia. Com coisa de Deus nós não brincamos. Com coisa de Deus coisa de Deus não é para diversão. Tudo que é de Deus é santo. É para glorificar o nome do Criador dos céus e da terra. Devemos ter zelo, responsabilidade, amor. Eu vejo, estou passando a minha timeline desses negócios. Ah, que engraçado. Engraçado nada. Isso é blasfêmia. Isso não deve passar perto de nós. Porque crente é invejoso. Vocês sabem, né? Na igreja famosa aí tem o bloco de carnaval. Bloco de carnaval. Porque eles lá dançam, eu também quero. Né? Então, quem é? Não vou falar o nome não. Não vou dar ibope, irmã Isabel. Não vou dedurar. Não, né? Né, Rosinha? Você sabe qual é a família, viu, né? Sabe, né? Olha lá, ela enche isso aí, ó. Sabe, não? Porque... é festa junina porque o crente quer comer pipoca. Não, porque ele come pipoca, ele come... Como que é o nome do... Pé de moleque, né? Pé de moleque. Ele come pé de moleque, eu também tenho. Tem que ter festa junina porque, né? É bloquinho de carnaval, porque senão o cristão, né? Não, eu também quero sambar. Sabia? Agora é meme evangélico, eu também quero dar risada. Sabe o que me lembra, irmãos? O povo tinha Deus como guia. Deus mostrando o caminho, protegendo, cuidando. Aí eles falaram assim para Samuel, eu quero um rei. Porque todos lá têm, por que eu não tenho? Aí Deus fala assim, mas vocês vão perder toda a liberdade que vocês têm, vocês vão perder toda essa bênção, vocês vão ficar embaixo de um homem. Não, mas não importa, eles têm, eu também quero. E nós vivemos exatamente da mesma forma. Irmãos, não me importa os caras que estão lá fora, eles não são filhos de Deus. Nós somos chamados, escolhidos para a honra e glória do nosso Deus. Vamos buscar a melhor parte. Sabe, aquela mulher se ajoelha aos pés de Cristo ali e começa, né, ali cuidar do Senhor. E a sua irmã fala, vem aqui, vem me ajudar a preparar comida. Vamos lá, está atrasado o almoço. Você está aí batendo papo com Jesus? Aí Jesus fala, opa, não, desperta ela, escolheu a melhor parte. Escolha você também a melhor parte. Senhor, me encha de dons, para que eu possa te glorificar e honrar o seu nome. Senhor, me dê sabedoria, para que eu possa honrar e glorificar o seu nome. Senhor, santificado seja o seu nome. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar?